Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 995. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 27 minutos da quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Algumas tarifas ainda permanecem e, além de tarifado, ele está também preocupado com esse novo cenário internacional absolutamente pantanoso e imprevisível em que estamos inseridos. E tem também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Antes de começar o episódio, registro que amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã, teremos a gravação do primeiro Petit Invest de 2026. Na segunda-feira, temos um bate-papo às 9 da manhã e temos um segundo bate-papo que será gravado às 19 horas, às 7 da noite. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo 995. Um prazer estar aqui mais uma vez, uma honra estar com todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel, a gente começa o nosso episódio de hoje falando mais uma vez sobre Venezuela, principalmente, Daniel, a partir de uma reação do Senado dos Estados Unidos. Isso aqui foi algo que a gente já pontuou ao longo dos últimos dias, o fato de que Donald Trump ele vai criando formas jurídicas de justificar ações militares americanas que não passem pelo Congresso, o que é proibido, né? Teoricamente, qualquer declaração de guerra deveria passar pelo Congresso dos Estados Unidos, mas Donald Trump começa a dizer que é terrorismo, e aí você já tem algumas possibilidades maiores de ação por parte do executivo, diz que é uma questão de segurança nacional, diz que é uma questão de legítima defesa, e dessa maneira vai ampliando as suas margens, ampliando as suas possibilidades de utilizar a força sem passar pelo parlamento, né? Sem passar pelo Congresso. O Senado dos Estados Unidos, portanto, aprovou, no dia de hoje, uma resolução que proíbe o presidente dos Estados Unidos de realizar novas ações militares contra a Venezuela sem autorização do Congresso. Parece curioso, né? Porque o Trump ele já está sinalizando que vai agir militarmente contra a Venezuela já tem um tempo. E agora, depois que a ação militar já aconteceu, o Senado vira e fala assim, não pode mais, né? Nunca pôde, agora a gente está reforçando que não pode. Essa votação, inclusive, Daniela, foi aprovada por 52-47, o que significa que todos os democratas votaram a favor dessa resolução e vários republicanos votaram também. É um alerta que você faz ao presidente dos Estados Unidos que, olha, não pode, qualquer outra ação militar que você queira tomar vai ter que passar pelo parlamento. É curioso porque você está reafirmando algo que todo mundo já sabia. Tem que passar pelo parlamento, você está reafirmando. Agora, não virou lei ainda, né? Você não está reforçando isso oficialmente ainda, porque ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados, né? Ainda vai ter que ter mais uma votação que é controlada pelos republicanos. E aí me parece um pouco mais difícil de ser aprovado, mas de qualquer maneira o recado que está dando, o recado que está sendo dado é esse: o parlamento está se posicionando, olha, o Trump ele não pode fazer isso da maneira que bem entender. O Trump não gostou, né, da aprovação dessa resolução e reclamou principalmente dos republicanos. Segundo ele, abro aspas, os republicanos deveriam se envergonhar dos senadores que votaram com os democratas para tentar tirar os nossos poderes de lutar e defender os Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, Daniel, ele está se mostrando absolutamente confortável com a ideia de permanecer atuando na Venezuela por um tempo indeterminado. Ele deu uma entrevista hoje ao New York Times, né? Donald Trump deu uma entrevista hoje ao New York Times e foi perguntado por quanto tempo ele imagina que os Estados Unidos permaneceriam ali administrando petróleo e tal. E o repórter perguntou, vem cá, você acha que vão ser... Ele falou que seria por muito tempo, e o repórter perguntou, vem cá, mas muito tempo quanto? 3 meses, 6 meses, 1 ano? E ele disse que provavelmente por muito mais tempo. E uma coisa que o Trump tem, Daniel, a gente já falou sobre isso, e eu acho importante trazer isso mais uma vez, porque todo dia isso fica bastante claro, Donald Trump ele não tem aquela ideia de outros presidentes americanos que é de fazer uma coisa e dizer que é outra.
Então, o George W. Bush, por exemplo, invadiu o Iraque e disse que era porque havia armas de destruição em massa. E disse que era porque queria levar a democracia. Obama agiu na Líbia e encontrou 500 justificativas e tal, que nenhuma delas era a real. A questão era o petróleo mesmo. Donald Trump diz abertamente que a questão é o petróleo, né? Ele disse, inclusive, que realizou uma reunião na Casa Branca, incluindo a Exxon, a Chevron e outras empresas de petróleo, com o objetivo de ampliar a produção do petróleo venezuelano para garantir que os Estados Unidos mantenham esse controle. Ou seja, Daniel, no momento em que a gente está falando aqui, você tem um Congresso americano preocupado com essa possibilidade de Donald Trump fazer novas ações militares, mas um Trump absolutamente tranquilo, negociando diretamente com a nova presidente da Venezuela, né, a Delcy Rodrigues, e deixando claro que a ideia de administração do petróleo não é algo, segundo ele, de curtíssimo prazo, é uma ideia que ainda pode durar bastante tempo, um tempo que não foi especificado pelo presidente dos Estados Unidos. Aliás, Tanguy, ainda falando sobre o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump afirmou que o orçamento militar de 2027 deve chegar a 1,5 trilhão de dólares. É um valor muito superior aos 901 bilhões de dólares aprovados para o orçamento de 2026. Na prática, a gente estaria falando de um incremento de 66% no orçamento militar dos Estados Unidos. Você teve um impulso nas ações do setor de defesa, mas também tem muito ceticismo, particularmente por economistas que não enxergam de onde o governo Trump poderia tirar esses aproximadamente 600 bilhões de dólares de orçamento extra de um ano para o outro. É sempre importante lembrar que esse aumento dependeria de uma aprovação do Congresso. Os republicanos têm ali uma maioria estreita na Câmara e no Senado, e até agora tem tido muita dificuldade em diferentes situações, em diferentes pautas. O contexto é particularmente delicado, a gente está falando de um contexto onde o Maduro foi capturado há poucos dias, você tem aí discussões sobre a aquisição da Groenlândia, você tem o envio de tropas federais para policiar cidades dos Estados Unidos, e é importante registrar que esse contexto todo torna essa discussão de aumento do orçamento militar ainda mais delicada, né? Afinal, o que Trump gostaria de fazer com mais recursos desse orçamento militar? Porque ele pode estar eventualmente pedindo esse aumento de 66%, para conseguir 30%, para conseguir 40% de aumento do orçamento militar, que já seria algo muito substantivo. Aliás, o Trump tem criticado as empresas de defesa por considerar que a produção de armamento está muito lenta, está crescendo num ritmo muito lento. Ele chegou a proibir dividendos e recompras de ações por empresas contratadas pelo governo enquanto elas não acelerarem a produção, o que é absolutamente ilegal, Tanguy. Quer dizer, como é que você vai se meter na gestão das empresas dessa forma, proibindo distribuição de dividendos ou mecanismos financeiros, como é o caso da recompra de ações? Há muita dúvida também se o setor conseguiria absorver esse aumento tão brusco de recursos de uma hora para outra. E o melhor não é isso. O melhor é que o Trump disse que os gastos seriam cobertos com tarifas. Tarifas, Tanguy, vão cobrir esses gastos extras. Não vão ser aumento de impostos, obviamente, né? Porque o americano não vai pagar mais impostos. Quem vai pagar são os estrangeiros através das tarifas, embora a gente saiba, claro, que tarifas acabam caindo no consumidor doméstico. Existe aí uma preocupação muito grande porque isso geraria um custo de algo em torno de 5 trilhões, se a gente pensar até 2035, isso geraria um aumento do endividamento do governo americano que já não é pequeno. É importante registrar que a última alta do orçamento militar acima de 50% em um ano aconteceu em 1951, durante a Guerra da Coreia. Nem na época da Guerra do Vietnã você teve um aumento tão substantivo de um ano para o outro. E se a gente pensar em tempos de paz, o Reagan aumentou o orçamento militar em 25% no ano de 81 e em 20%
no ano de 82. A proposta é muito agressiva, muito ousada. Vamos ver se ela vai ser realmente levada adiante, vai ser colocada no papel, vai ser apresentada no Congresso. Mas, de qualquer maneira, 1,5 trilhão de dólares de orçamento militar é algo muito impressionante o que o Trump está verbalizando nesse momento, ainda mais dentro desse contexto todo que a gente tem acompanhado aqui no Petit Jornal. Daniel Souza, eu queria trazer aqui uma oportunidade para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Principalmente quando a gente fala sobre tomada de decisão, né? A gente fala aqui o tempo todo, fulano tomou uma decisão essa, tomou uma decisão aquela, deu certo, deu errado. E tem uma das coisas que é mais valorizada pelo mercado, que é exatamente a possibilidade de você tomar boas decisões. O recado que eu quero trazer hoje aqui, Daniel, é da Alura. A Alura está lançando agora, nesse início de 2026, a imersão Dados com Python 2026. O Python, Daniel, é uma das principais ferramentas de programação e o objetivo da Alura é, ao longo de 4 dias, garantir que as pessoas consigam dar os primeiros passos na programação com Python e na possibilidade, inclusive, de tomar decisões, a análise dos dados. Essa é uma das coisas mais valorizadas que o mercado tem por aí. E a gente está falando, Daniel, sobre uma imersão que é 100% online e gratuita. Eu vou repetir, 100% online e gratuita. São aulas 100% práticas em que você vai aprender do zero como usar o Python para coletar, tratar, analisar e visualizar dados reais. Ao final dessa imersão, você vai inclusive conseguir fazer um dashboard, né? Um dashboard que vai te ajudar exatamente a tratar essas informações. Então, se você quer começar 2026 dominando uma das habilidades mais disputadas pelo mercado, a imersão Dados com Python é o seu primeiro passo para entrar nessa análise de dados que o mercado tanto precisa. O link está na descrição desse episódio. Não demora para entrar, é por tempo determinado, por tempo limitado. Acessa lá, que essa pode ser uma das principais viradas de chave para você que é iniciante, para você que quer saber mais sobre Python, para conseguir entrar nessa área da programação, Daniel. Imperdível, Tanguy. A gente está falando de uma super oportunidade oferecida pela Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça o trabalho da Alura, aproveita essa oportunidade, porque tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida profissional você ter esse letramento tecnológico. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar de novo sobre a Groenlândia. O Trump, quando ele coloca na cabeça alguma coisa, ele se torna meio monotemático, né? Ele fala sobre aquilo o tempo todo, né? De maneira reiterada. E os Estados Unidos, de fato, aparentemente colocaram a posse da Groenlândia como um dos seus principais objetivos estratégicos para esse ano de 2026. A gente não sabe onde é que isso vai dar, mas claramente esse é um tema que os Estados Unidos estão falando o tempo todo. As autoridades americanas, Daniel, estão discutindo internamente a possibilidade de pagar valores diretamente aos habitantes da Groenlândia, como forma de convencê-los a se separar da Dinamarca. O ponto aqui é, a Groenlândia ela tem uma grande autonomia, uma enorme autonomia, ela decide seus rumos, ela tem eleições próprias e tal, mas ela está vinculada à Dinamarca. Então, nesse momento, na cabeça do governo americano se eu quiser adquirir a Groenlândia, eu tenho que negociar com a Groenlândia e com a Dinamarca. Ou eu tenho que fazer uma guerra com a Groenlândia e com a Dinamarca. Se por acaso a Groenlândia se separa da Dinamarca, eu tenho um trabalho apenas de lidar com a Groenlândia. É muito mais fácil. Eu estou falando sobre um território que tem uma população de menos de 60 mil habitantes, são estimados ali em 57 mil habitantes. Então o que eu preciso fazer é convencer a população da Groenlândia a se separar da Dinamarca. E depois a negociação, para mim, fica um pouco mais fácil. Segundo as discussões internas que foram para a imprensa, eu tenho certeza que isso é vazado voluntariamente, né? O governo americano vai testando, vai colocando isso na mesa, vai vendo o que as pessoas acham e tal. São cogitados valores entre $10 mil e $100 mil por pessoa. Eu estou falando adulto, criança, bebê, idoso, idosa, enfim, todo mundo receberia entre $10 mil e $100 mil por pessoa. Aí você coloca no bico do lápis, Daniel, a gente está falando sobre 57 mil pessoas. Se cada pessoa receber, por exemplo, $100 mil, né, que é o valor mais alto que foi cogitado, né, segundo essa matéria, a gente está falando sobre algo na casa de $6 bilhões. Que é uma besteira, né? $6 bilhões é uma besteira. Eu fiz até a conta aqui, Daniel, o que isso significaria
Isso significaria os Estados Unidos, entre aspas, comprarem, né, remunerarem ali a população na casa de $2.700 por quilômetro quadrado. Não sei se o pessoal tem noção do que é um quilômetro quadrado, né? Coisa pra caramba. $2.700 por quilômetro quadrado, com o objetivo de garantir ou de facilitar ou de incentivar que a população da Groenlândia queira se separar da Dinamarca para facilitar essa aquisição. O que os Estados Unidos estão dizendo é: a gente vai atazanar vocês até ficar com a Groenlândia. A Groenlândia será nossa. Isso é algo que vem sendo reiterado de forma constante. Os países europeus da OTAN estão desesperados com isso. Você teve, inclusive, uma nota oficial que foi emitida por alguns países europeus, entre eles, naturalmente, a própria Dinamarca, a França, a Alemanha e tal, dizendo que apenas a Groenlândia e a Dinamarca podem tomar decisões sobre o futuro desse território, mas os Estados Unidos estão insistindo e a cada dia solta uma nova informação. Hoje, essa possibilidade de gastar uma grana pequena, $6 bilhões é muito pouco, para tentar convencer a população da Groenlândia a se separar da Dinamarca, Daniel. Há pouco a gente falava sobre o incremento no orçamento militar proposto pelo Trump de aproximadamente $600 bilhões. Quer dizer, 6 bilhões seria 1% dessa soma. $6 bilhões para o governo dos Estados Unidos é troco de pão. Troco de pão, quer dizer, você ofereceria um cheque de $100 mil para cada habitante da Groenlândia como forma de convencê-los a aceitar essa influência dos Estados Unidos, essa anexação por parte dos Estados Unidos. É um governo americano que vai dando sinais de que está disposto a tudo para conseguir a Groenlândia, por considerá-la que ela faz parte do hemisfério ocidental, que ela faz parte da zona de influência dos Estados Unidos, que ela é estratégica. Lembrando que os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia desde os anos 40, tem uma base militar na Groenlândia desde os anos 40, mas agora a coisa está se tornando cada vez mais assintosa. Tem que ir avançando para a próxima pauta, registro que o presidente da Alemanha, não é o chanceler, o presidente da Alemanha, o Frank-Walter Steinmeier, fez críticas duras à política externa do Donald Trump. Ele, inclusive, chegou a destacar, Tanguy, que existe um risco de colapso da ordem mundial. Veja você. Mentira. Ele está dizendo, então, que os Estados Unidos estão boicotando a ordem internacional, é isso? É isso, cara. Veja você. Caramba, ele num tom incomum, né? Num tom forte, bastante incomum, alertou para o risco do mundo se transformar um covil de ladrões, no qual potências inescrupulosas se apropriam do que desejam na base da força. Não é possível, Tanguy, que esse rapaz está vendo que o mundo está caminhando nessa direção, essa direção onde todo mundo busca o que quer na base da força. Ele também afirmou que há uma quebra de valores por parte dos Estados Unidos. País que ajudou a construir a atual ordem internacional, disse que a democracia global está sob ataque como nunca antes, em referência implícita às ações recentes de Washington. O presidente alemão, ele também destacou que o país está comprometido, né, em impedir esse desmoronamento, em trabalhar pela defesa de valores, né? Ele defende, inclusive, que a Alemanha deve ter uma voz ativa contra esse movimento, e também destacou que países como Brasil e Índia precisam ser convencidos a atuar na proteção da ordem internacional. Acho que esses países não precisam até muito ser convencidos, eles já estão bastante convencidos. E classificou a anexação, a invasão, né, da Ucrânia pela Rússia como o divisor de águas nessa nova fase que o mundo está vivendo, essa fase de ruptura histórica. Uma vez mais, Tanguy, fica a impressão do que você disse no episódio anterior, que é a Europa de pantufas num mundo em que as pessoas estão de coturnos, né? Então, quer dizer, a Europa fica ali naquele diálogo quase filosófico de valores, do que deve ser feito, etc., dentro de um contexto internacional bastante adverso, embora, claro, é sempre importante defender valores, é sempre importante você lembrar de determinadas questões, até porque a Europa sofreu muito ao longo do século XX e, consequentemente,
por conta desse sofrimento, se tornou uma fervorosa defensora de organismos multilaterais, mas, de qualquer maneira, tem horas que você precisa de algo mais forte para enfrentar esse mundo que está se tornando cada vez mais adverso, um mundo onde o multilateralismo perde espaço e a espada acaba ganhando espaço, né? A baioneta acaba ganhando espaço. E por falar em Europa, Daniel, está marcado para essa sexta-feira, também conhecido como amanhã. A gente está gravando esse episódio aqui na noite da quinta-feira, 8 de janeiro. Então, amanhã, nessa sexta-feira, deve acontecer a reunião do Conselho da União Europeia para votar se a União Europeia aceita ou não o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. E surpreendendo ninguém, a França, o presidente francês Emmanuel Macron, disse que a França vai votar contra o acordo comercial. A gente já sabia disso há muito tempo. O Macron estava o tempo todo dizendo, não, mas eu estou vendo, eu estou pensando, se houver determinadas condições, se houver mais salvaguardas, mais respeito aos agricultores franceses, aos agricultores europeus e tal, talvez eu vote a favor. Né? Nunca foi Ninguém real. nunca cogitou isso. Pois é. Então a França lidera, de fato, essa resistência. Não é o único país que é contra. A Irlanda, a Hungria, a Polônia também são contrários. A França estava tentando convencer ao longo dos últimos dias, né, ao longo dos últimos meses, a Itália. Você tem uma Alemanha que é muito favorável ao acordo, uma Espanha, também um país grande, muito favorável ao acordo. A Itália estava meio para lá, meio para cá, meio pensando, meio vendo e tal. Mas ao longo dos últimos dias, a Giorgia Meloni, ela deu algumas indicações de que votaria favoravelmente. Inclusive deu algum apoio aos agricultores, falou, vou te ajudar aqui, mas é isso, por mim o acordo iria adiante. E a França não apenas disse que vai votar contra, como pediu, né, isso aí, o Macron, Macron sendo Macron, né, pediu não apenas o respeito ao voto da França, mas também que todos votassem contra. Que precisamos de uma rejeição unânime ao acordo com a União Europeia. Eu quero lembrar, Daniel, até fui conferir esses dados hoje, que a agricultura na França ela representa algo entre 1,5% e 2%. Vou repetir, a agricultura na França representa algo entre 1,5% e 2%. Ela ainda assim, apesar dessa representatividade baixíssima no PIB francês, é a maior produtora agrícola da União Europeia e, portanto, a França é muito beneficiada pela política agrícola comum, que é a PAC. A PAC é uma grana gigantesca que a União Europeia oferece para agricultores, exatamente como forma de garantir uma autossuficiência alimentar. Então, aquela ideia de, olha, num contexto aí de guerra, de qualquer coisa assim, a Europa tem que ser capaz de produzir os seus próprios alimentos, que é o que fez sentido na Primeira Guerra Mundial, fez sentido na Segunda Guerra Mundial, fez sentido durante a Guerra Fria, talvez hoje não faça mais tanto sentido, mas tem muita gente na Europa que diz, olha, sei lá também, né? A Rússia está aí, os Estados Unidos, né? A China, de repente a gente ser autossuficiente alimentar, do ponto de vista alimentar, faça algum sentido, e a França ela é muito beneficiada, já que ela é a maior produtora europeia, ela recebe muito dinheiro de volta, então apesar da representatividade no PIB francês ser muito baixo, a França tem lá suas justificativas, fala muito sobre a questão estratégica, sobre a questão de soberania alimentar, né, sobre, dizem, né, na verdade esse é um dos argumentos que a França mais utiliza, que o alimento não é uma mercadoria como outra qualquer. Então você precisa dessa proteção. A gente sabe que é uma questão cultural também, os agricultores franceses sempre tiveram muita força. Dito isso, a França está travando um acordo que poderia ser muito importante, inclusive para a própria agricultura europeia. A agricultura europeia, ela ganhando mais competitividade, ela poderia ter um mercado que ampliaria bastante as possibilidades dos próprios agricultores franceses. Mas me parece, né, que com isso, muito difícil o acordo passar. Ainda tem uma possibilidade, né, nem tudo está perdido, mas muito dificilmente o acordo vai passar. Mas é importante a gente já saber que nesta sexta-feira, quando a reunião dos embaixadores, né, enfim, dos representantes da União Europeia, né, dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia acontecer, a França não apenas vai votar contra, como vai fazer campanha contra. A Itália, que vinha sendo considerado o fiel da balança, né, um país muito importante nesse sentido, deve votar a favor. A gente vai ter que ir para a contagem para saber se no fim das contas vai ser aprovado ou não, mas a França marcando posição
será contra o acordo com o Mercosul, Daniel. O que para a Europa acaba sendo um problemaço, né? A Europa traçou realmente como prioridade para evitar ou para combater esse declínio econômico relativo a celebração de acordos comerciais com importantes mercados emergentes. O Mercosul estava na lista, a Índia estava na lista, a Austrália estava na lista. Ter acesso a novos mercados é importante para a diversificação da economia europeia e para o impulsionamento do crescimento europeu. Vai ser um desastre se a Europa realmente vetar esse acordo com o Mercosul. É ruim para o Mercosul, agora também é muito ruim para a Europa. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Vamos lá, Daniel, o que você traz hoje? Hoje eu trago uma notícia dessa semana. No dia 4 de janeiro, nós tivemos uma peleja, Tanguy, uma partida entre o UFC Andorra e o AD Ceuta. Inclusive, o nosso Piquet, Gerard Piquet, ele agora está ligado ao clube de Andorra. Pois bem, o clube de Andorra foi derrotado, o Piquet ficou chateado, mal-humorado, 2-1 e tal, saiu caminhando pela rua, quando ele foi abordado por fãs da Shakira, que pediram para tirar uma fotografia com ele. E ele não aceitou. Não quis tirar uma fotografia com as fãs, que não tiveram dúvida. Embarcaram em seus veículos, botaram Shakira no mais alto volume e ficaram perseguindo ele pelas ruas, como forma justamente de puni-lo, de mostrar que elas estavam insatisfeitas e de forçá-lo a ouvir a nossa querida Shakira, que, inclusive, desenvolveu canções para... Foi perdoado, Daniel? Foi. Momentaneamente. Até porque a gente está com a expectativa de que ela virá ao Rio de Janeiro em maio. Então, a gente perdoou temporariamente. Mas pode ser que a gente revogue o perdão à Shakira. Mas, por enquanto, perdoamos, até porque o Piquet... ele passar por embaraços não deixa de ser divertido depois do seu clube, o seu novo clube ao qual ele está ligado, o Andorra, ser derrotado pelo Ceuta. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim desse episódio. Queria deixar aqui o super agradecimento a todo mundo que acompanha a gente. Fazer um pedido, né, Daniel? Quem está ouvindo a gente, que curte o Petit Jornal, deixa aquelas 5 estrelinhas lá no podcast, segue a gente, né? Se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, canal de cortes no YouTube também. Sempre tem conteúdo novo, vocês ajudam demais o Petit Jornal fazendo isso. E peço também, mais um pedido, estou pedindo um monte de coisa, né? É o momento de passar o chapéu aqui, para acessar lá o site petcursos.com.br. A única coisa que eu te peço é para você dar uma olhada no catálogo de cursos que estão disponíveis por lá. Você entrando lá, você vai ver todas as aulas que estão lá disponíveis e você vai perceber que é um parque de diversões. Se você chegou até aqui nesse episódio, é porque os temas que a gente aborda aqui certamente te interessam. São temas que a gente aborda lá ao longo de cursos que são gravados desde o ano de 2020. Tem uma infinidade de cursos sobre temas diferentes, inclusive sobre temas muito atuais. A gente tem conteúdo gravado há bastante pouco tempo sobre Venezuela, sobre o Oriente Médio, sobre Colômbia, sobre os Estados Unidos, sobre China, né? Tá tudo lá. Acessa lá, petcurso.com.br e me diz se você não gostou daqueles temas. Tenho certeza que eles podem ser uma companhia para os seus momentos livres. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem o suporte de nenhum conglomerado de mídia, de nenhuma produtora e, consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores é super importante. E por isso registramos aqui sempre o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix está no descritivo, a chave que é petitjornal.pj@gmail.com, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã estamos de volta com o Petit Invest, às 9 da manhã. Vai, como sempre, para o feed do seu podcast. Nos vemos. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.